Oi, gente! Finalmente eu vim trazer aqui pra vocês o meu relato de parto desta senhora aqui, né, minha filha? Olha aqui. Ela tá chatinha, gente, por isso que eu tô com o braço meio coisa aqui, que é pra não bater na lapela. Mas enfim, ela tá meio chatinha, então eu coloquei ela aqui. Vocês vão ver só o começo da cabeça dela aí. Enfim, tava devendo já um tempão esse vídeo, né? Não, minha filha! Ai, ela pegou o fio, gente. Aí é assim a vida. Não, filha. Enfim, eu tava devendo já um tempão, né? Logo que ela nasceu, na primeira semana, não puxa, eu já fiz lá o meu relato pra vocês em 3 publicações, né? Postei lá no Instagram e fiquei devendo esse vídeo pra contar com mais detalhes. Lá eu contei mais por cima, né? Então hoje eu vim contar pra vocês como que foi a minha experiência, né? Quem assistiu o último vídeo de relato de parto do meu primeiro parto, viu, né? Eu deixei bem explícito a minha vontade de parto normal, porque a minha experiência com cesárea foi bem ruim. Então eu queria muito mesmo parto normal, e esse era meu objetivo desde o início. Então, vamos lá. No dia 29 de abril, uma segunda-feira, eu comecei a sentir as contrações. Eu já tinha sentido aquelas contrações de treinamento antes, né? Mas toda vez que pensava que era hora, não era. Enfim, nesse dia eu comecei a sentir umas bem mais fortes, né? Então eu falei pra minha mãe, isso era segunda, assim, no início da tarde. E aí eu falei pra minha mãe, né? E aí eu corri pra lavar o cabelo, e aí a minha mãe disse logo, mãe, faz aqui uma chapinha no meu cabelo que eu quero parir plena, né? Pelo amor de Deus, não quero ficar toda cagada. Mas enfim, ela fez a chapinha no meu cabelo, me produzi toda, ajeitei minha sobrancelha. Disse, mas eu não quero ir agora, eu quero esperar aumentar, né? Porque eu não quero ficar um tempão lá no hospital, né? Quero ir quando realmente já for a hora. Então tava fraquinho, tava em intervalos assim bem grandes, né? Então eu fiquei mais tranquila e fiquei lá sentindo a dor, né? Uma dorzinha nada boa. A gente ficou esperando, né? Enfim, a gente ficou esperando o Wesley chegar do trabalho, né? Se caso aumentasse, eu ia pro hospital. Se não, a gente ia esperar mais. Tá. Fiquei esperando. E aí, tinha horas que ela vinha, assim, com 5 minutos, e tinha horas que vinha em intervalos bem, tipo, de meia hora, 40 minutos. Então, a gente decidiu não ir naquela noite. Só que quando foi, acho que era 1 da madrugada, comecei a sentir muito forte mesmo. Então, eu decidi, é melhor a gente ir, né? Porque estando lá no hospital, a gente vê se tá tudo certo. Tá, eu tava muito ansiosa, então eu tinha feito um planejamento de ir pra um certo hospital. E quando chegou na hora, eu acabei indo pra um que era mais perto lá de onde a gente morava, né? E aí, me arrumei toda, até postei lá pra vocês, me maquiei toda plena, toda maravilhosa, né? Chegamos lá no hospital, né? Eu fiz o primeiro toque. Fiz o toque. Aí o médico disse que eu tava com 4 centímetros de dilatação, né? Primeiro eu fiz o cardiotoco, na verdade. Fiz um cardiotoco. E aí eu fui lá com o médico e ele constatou 4 centímetros de dilatação. E me mandou andar por 2 horas. E eu fui andar. Tá, fiquei andando por 2 horas, gente. Isso era umas 2 horas da manhã já. E eu fiquei andando até umas 4 e meia. Fiquei andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Fiquei andando durante 2 horas. Voltei lá com o médico. E adivinhe, não tinha evoluído nada. Tava com 4 centímetros ainda. Fiquei muito decepcionada, porque eu pensei que já tinha evoluído, porque eu tava sentindo tanta dor e não tinha evoluído nada. Então ele me mandou voltar pra casa. Disse que enquanto não evoluísse mais, eu deveria ir pra casa. Fui pra casa, triste, né? Porque a gente chegar lá é meio frustrante ter que voltar, né? Então, passei o dia todo com muita dor, né? E já tava ficando querendo desistir já, porque tava doendo muito. E aí, nesse dia, já era na terça-feira, eu tinha uma consulta, né? Porque eu já tava nas consultas semanais, então eu tinha uma consulta. Bora lá, então, né, na UBS, fui eu e a mamãe, porque eu tinha consulta. Quando chegou lá, a médica não estava. Ok, né? Tive que voltar pra casa. Eu decidi voltar pra casa andando, porque pra ver se ajudava, né? Eu fazer evoluir. Ok, fui andando pra casa. Uns 15 minutos andando. Mas enfim, eu tava com muita dor, gente. Muita dor mesmo. E aí fui andando pra ver se evoluía. Tá, cheguei em casa, continuei com muita dor. E nada de nada mudar. Até que eu percebi que o meu tampão saiu, né? E aí disse... Agora que o tampão saiu, vamos esperar o Wesley chegar de novo do trabalho. E aí a gente vai pro hospital. Tá, eu esperei ele chegar. Quando ele chegou, a gente foi
pro hospital de novo, pro mesmo hospital. E aí, quando chegou lá, eu fui atendida por uma enfermeira pra fazer, tipo, a triagem, né? E aí ela foi e fez o toque e ela me disse que eu tava com 5 centímetros, que eu ia fazer o cardiotoco, ia passar com o médico e ela disse, provavelmente não, ela disse que eu já ia ficar internada. Aí eu, graças a Deus, né, evolui pelo menos 1 centímetro, já ia ficar internada, porque já tava, né, há um tempão sentindo dor. Fui lá, fiz o cardiotoco. Aí passei com o médico. E aí constatou-se 2 dedos de dilatação. 2 dedos fechados. E aí, gente, eu fiquei, como assim? Eu passei agora com a mulher, ela disse que eu tava com 5 centímetros, agora eu tô com 2. Como assim que eu tô regredindo ao invés de evoluir? Eu fiquei arrasada naquele momento. Sério, chega a escorrer uma lágrima. E é ruim que lá nesse hospital ninguém pode entrar com a gente, entendeu? Só a gente mesmo. E aí eu tinha nem pra onde chorar. Enfim, ele me disse que eu iria tomar glicose e iria fazer mais um cardiotoco e depois ia pra casa. Ele não, era uma médica, na verdade. Aí eu questionei ela, né, por que tinha diminuído ao invés de ter evoluído. Aí ela só me disse que porque o dedo dela era mais gordinho, só isso. Aí ela viu que eu fiquei decepcionada e ela me disse que se eu quisesse ficar internada, de qualquer forma eu não iria ficar internada porque eu não tinha leito. Eu ia pra casa, né? Depois de fazer o cardiotoco. Fui lá pra salinha, né? Sozinha. Fiquei lá esperando pra me aplicarem a glicose. Fiquei lá acho que uma meia hora tomando glicose. E aí, durante aquela meia hora, eu chorei. Porque eu estava já exausta. Sabe? Parece que não ia pra frente. E eu fiquei bem triste mesmo. Então eu decidi naquele momento que eu não iria mais esperar, eu não ia mais fazer o cardiotoco, eu ia pra casa. Porque se fosse pra eu ficar sentindo dor, eu preferia ficar sentindo dor em casa do que lá naquela cadeira super desconfortável, tendo que ouvir abuso, entendeu? Então eu decidi ir pra casa. Aí quando eu saí lá da sala, já tava chorando, né? Tava minha mãe e o meu marido. Minha mãe deu um jeito de entrar, porque só podia entrar um, mas ela deu um jeitinho, como sempre. Ela deu um jeitinho, conseguiu entrar. E tava os dois lá me esperando. Tava muito triste e falei pra eles, olha, eu vou pra casa, não vou mais ficar aqui. E eu acho que eles nem acreditaram, porque eu passei direto, fui pro elevador, desci. E eu acho que eles acharam que eu tava brincando, mas eu fui. E aí eles vieram atrás de mim, e aí eu fui pra casa. Só que, gente, eu tava com muita dor mesmo. E já tava quase uma atrás da outra, sabe? Tava um intervalo de 5 a 10 minutos. E aí eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir. Eu já tava desde segunda à tarde, desde segunda à tarde não, desde domingo, da madrugada de domingo pra segunda sem dormir, né? Porque eu não conseguia com muita dor. Então, isso já era de madrugada já era mais de meia-noite quando a gente chegou em casa. E eu tentei dormir, mas não consegui, não tava conseguindo, tava com muita dor. Então eu disse, gente, eu não aguento mais. Eu disse pra minha mãe e pro meu marido, eu quero ir pro hospital, mas eu quero ir pra outro hospital. E aí que a gente foi pro hospital que eu tinha planejado ir desde o início, né? E isso já era 1h da manhã, eu acho, quando a gente chegou lá. Foi super bem atendido. Desde o Uber, o tratamento foi muito bom. O próprio Uber saiu do carro, foi lá, pegou a cadeira de rodas pra mim, sabe? E aí eu não conseguia mais ficar em pé, eu tava muito cansada. Então, quando chegou lá, super diferente o atendimento, sabe? O enfermeiro foi, pegou lá a cadeira de rodas, me levou lá pra cima pra fazer, né, enfim, todo o processo lá pra ser atendida. E foi super rápido. Logo eu fui atendida tinha um médico e 3 estagiárias, eu acredito 3 residentes. Estagiária não, é residente que fala, né? E aí me atenderam super bem, ele me perguntou o que eu tava sentindo, eu falei pra ele, eu falei do tampão, falei das idas ao outro hospital, falei o que a médica tinha falado, falei da evolução do toque, que parece que tinha regredido ao invés de ir pra frente. E aí ele falou, né, não sabe como que isso ainda acontece, de mandarem a pessoa voltar para casa depois de tanto tempo já sentindo dor. Aí ele conversou comigo e tal, e aí ele falou que como eu já estava muito tempo sentindo dor, ele iria estourar a minha bolsa para ver se ela não tinha feito cocô dentro, né, para verificar. E eu disse, tudo bem então, e aí, gente, foi na hora que começou o negócio. Ele foi, as residentes todas lá, né, super atenciosas, e aí ele foi e estourou a bolsa. Gente, é uma dor muito incômoda, sabe? E aí, mana, quando eu vi, era um monte de água jogando. Aí ele falou que ela não tinha feito cocô e tal, que agora eu ia começar a sentir um
pouco mais de dor. Tipo assim, ele falou de uma maneira que eu não imaginei que ia ser tanta dor. Ele disse que as dores iam aumentar, tipo assim, ia ficar um pouco mais forte. Gente, eu pensei que não podia ficar mais forte, mas ficou. E aí, mano, meu Deus do céu, aí que começa. Aí tá, eu peguei, me deram a roupa pra eu trocar, né, porque tava tudo molhada a minha roupa da bolsa que tinha estourado e não parava de jorrar água, não foi só naquela hora, ficava escorrendo o tempo todo. E aí eu ia fazer outro cardiotoco. Aí tá, fui fazer o outro cardiotoco. Gente do céu, a pior posição pra ficar é deitada. E eu deitada lá, fazendo o cardiotoco. Meu, gente, eu pensei que não podia piorar a dor. Piorou 100 vezes mais. Era muita dor. Depois que terminou de fazer o cardiotoco, acabou que ficou muito, muito fraquinho o negócio lá, né? E aí a moça disse que eu teria que fazer de novo. Pelo amor de Deus. Fiz de novo. Aí ela, depois que eu terminei, né, daquele sofrimento todo, ela me passou pra uma outra sala, né? E aí eu fiquei lá naquela salinha esperando o Wesley, né? Porque lá é um direito nosso, né, gente, de ter um acompanhante. E eu acredito, assim, que seja homem ou seja mulher, porque nem todo mundo tem uma mãe, tem uma tia, tem alguém próximo. Às vezes é só o marido, né? Então é um direito que a gente tem que buscar mesmo, sabe? E exigir. E aí o Wesley, acabou que desde o início a gente combinou que o Wesley entraria comigo, então eu tava esperando ele. Eu perguntei da moça lá e ela foi chamar ele, né? Porque eu acho que esqueceram de chamar ele, enfim. Aí ele foi e quando ele chegou eu fiquei um pouco mais tranquila. E eu passei o trabalho de parto inteiro muito enjoada. Muito enjoada mesmo. Eu não sei se por causa do sono ou se faz parte. Na hora que ele fez lá, eu esqueci de falar, na hora que ele fez o toque lá, ele disse que eu tava com 5 centímetros. Na hora que ele foi estourar a bolsa. Eu tava com 5 centímetros. Ou seja, eu passei segunda e terça o dia todo, isso já era madrugada de quarta-feira, pra evoluir 1 único centímetro. Então eu tava arrasada, gente, sério. Depois que eu fui pra lá, elas ficaram fazendo toque, né, durante a madrugada, até que foi pra 6, aí fizeram outras vezes, continuava em 6, até que evoluiu pra 7, e nesse 7 ficou. E depois chegou uma outra moça lá, né, com muita dor também, e aí que aconteceu o babado. Eu até então tava sentindo muita dor, mas eu não gritava, não tava fazendo escândalo, nem nada, né? Escândalo não estava expressando a minha dor. Porque na minha outra gravidez, né, do meu outro trabalho de parto, foi o que funcionou, né? Eu sempre mantinha calma, controlava a respiração e não gritava nem nada. Só que aí a mulher chegou e começou a gritar. E ela gritava. E aí eu fui na onda dela. Porque eu tava gritando, eu fui gritar também. Eu senti a vontade. Eu vou extravasar. Porque a mulher tava gritando, né? Se fosse só eu ia ficar com mais vergonha. Mas aí ela tava gritando e ela gritava. E eu comecei a gritar. Tinha um erro enorme, porque quanto mais eu gritava, mais dor eu sentia. Doía mais do que quando eu controlava a minha respiração. Até que depois eu voltei a mim. Eu disse, não, eu não vou mais gritar. Eu fiquei controlando a respiração, né? Respira e solta. E aí, dá uma diferença enorme, sabe? Tô falando isso que é pra dica pra vocês, sabe? Não gritem, não façam esforço, controlem a respiração, porque quando vocês estão controlando a respiração, tá mandando oxigênio pro bebê, entendeu? Então, quando você para de respirar pra gritar, você automaticamente está tirando o oxigênio do seu bebê, entendeu? Então também é pra segurança do bebê. E aí, mano, aquela mulher tava lá e a mulher ia fazer o toque nela e quando eu cada vez mais evoluindo e eu lá no 7 o tempo todo. Até que a mulher foi já pra sala de parto e eu lá ainda. Ela chegou depois de mim e eu lá com 7 centímetros. Eu já tava ficando, gente, porque eu já tava tanto tempo, imagina, sem dormir e com tanta dor, isso já era madrugada de quarta. Já era manhã, na verdade, era umas 7 horas. Já nesse horário que eu já tava assim. E uma coisa que atrapalhou muito meu trabalho de parto, a evolução do trabalho de parto, foi porque eu não tinha força. Eu não tinha força mais pra ficar em pé, mais pra fazer agachamento, pra fazer aquelas técnicas pra, como é que se diz? Pra ajudar na evolução. Eu tava muito cansada. Então, eu não conseguia mais ficar de pé. E eu fiquei muito tempo sentada. Porque eu tava muito cansada. Eu mal conseguia ficar de olho aberto. E eu cheguei a vomitar também, porque eu tava muito enjoada. Quando já era umas 7 e pouco da manhã, foram fazer de novo. O toque meu ainda tava com 7 centímetros. E nessa hora eu fiquei completamente já desmotivada. Porque, sabe, eu não aguentava mais. Eu pedi um remédio lá pra moça pro enjoo, né? E aí depois ela ia me dar e tal, eu tomei o remédio, mas não passou o enjoo, e aí eu já tava quase desistindo, porque eu mal conseguia ficar em pé,
E aí até que o Wesley começou a me ajudar, né, a ficar em pé, segurava, e eu fazia o agachamento, mal a mal fazia, porque eu não tinha força. Eles me deram lanche, né, pra eu comer, pra ver se eu ficava mais forte, mas eu não conseguia comer porque eu tava muito enjoada. E aí o Wesley me ajudou muito, né, a fazer, a andar, e ele me motivava a andar e tal, mas eu não tinha força. Eu tentava o máximo que eu conseguia e tal, e tava lá naquele set, gente. E toda vez que iam lá e eu ainda tava no set, parece que jogavam um balde de água fria em cima de mim. E aí, até que eu tive uma queda de pressão e eu quase que caí no chão, né? Eu acho que eu desmaiei e o Wesley me segurou. Foi muito rápido. E aí quando eu vi, tava aquele monte de mulher, né, lá tentando me ajudando, né, e tal. E elas mediram minha pressão. Sei que minha pressão tava em 7, eu acho, uma coisa assim. E depois que elas olharam, alguns minutos depois já tava em 16, parece. Desceu e subiu, entendeu? Foi que elas ficaram lá, estavam me ajudando. E aí começaram a dizer o que eu tinha que fazer, né. Um monte, gente, um monte. E aí a moça dizia, né, pra quando eu sentisse a contração, eu puxasse a minha perna e fizesse a força, né, fizesse a força. Então, toda vez que eu sentia, né, já tava uma atrás da outra, não tinha mais nem tempo de respirar, eu puxava e fazia força. E nisso, graças a Deus, foi quando eu comecei a evoluir. E aí, nesse tempo, fui pra 8, ela disse que já tava começando a coroar, né, já dava de ver a cabecinha dela. E aí, foi que elas me mandaram pra outra sala, pra sala de parto, né. Foi quando eles me levaram e tal. E cheguei lá na sala de parto de umas 9h40, por aí. Tava o Wesley, uma médica e uma enfermeira, eu acredito. Nem sei, gente. Nem perguntei na hora. Enfim, aí foi quando toda vez que vinha a dor, eu puxava a perna e fazia força, né? Puxava e fazia força. E, gente, parece que aqueles minutos estavam durando uma eternidade. Aí teve uma hora lá que a enfermeira, ela já tava coroando, né? Já tava de ver a cabecinha dela. Aí ela, oh meu Deus, ela é cabeluda. Ela falou, ela é muito cabeluda. Aí, você quer ver? Ela falou. Aí, que eles iam colocar o espelho pra ver, né? Aí eu disse, não, moça, pelo amor de Deus, não quero ver, não. Você já pensou, gente? Eu nunca mais vou me olhar igual depois de ter visto aquela situação. Então, eu disse, eu não quero essa lembrança na minha cabeça. Até que foi, né, e foi pra 9. Aí, finalmente, chegamos em 10. E aí foi que veio o momento que fez tudo valer a pena. Foi o melhor momento que eu já tive em toda a minha vida. Sério mesmo. Foi incrível, incrível, incrível. Assim, uma coisa parecia cena de novela mesmo. E aí foi que ela disse, faz a força. Aí eu fiz a força. E é uma coisa assim, gente, é uma força que eles dizem que é a força do cocô. Mas tu faz a força do cocô, ainda não é aquela força, é uma força que tu aprende na hora, entendeu? Eu não sei explicar. Mas a força do cocô é o início pra te aprender aquela força que realmente é. E aí foi quando ela dizia, faz a força, eu fazia, mas ainda não é assim aqui. Aí eu, isso é a mulher, isso, vai, segura. E eu fazendo, aí eu desistia porque eu tava muito cansada. Disse, não vai, tava quase lá. Aí espera vir de novo a dor e faz de novo. Aí foi que eu ia e fazia. E parece que naquele momento, eu não sei, parece que eu não tomei anestesia, mas parece que eu tinha tomado, porque parece que eu não sentia mais a dor. Eu tava tão concentrada naquele momento que eu não sentia mais. Eu não tomei anestesia. A analgesia, né, que é o nome. E parece que eu não sentia mais, era só aquela força mesmo que eu tinha que fazer e eu não sentia mais, sabe, a dor. Sei que na hora que ela veio, que ela saiu realmente, cara, foi uma sensação assim de dever cumprido, sabe? Uma sensação de... Aí ela foi, colocou ela aqui em cima de mim e eu segurei nela, né, em cima da minha barriga. E eu lagrimando já, porque foi incrível, 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 incrível. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço. Me segura quando eu cair. E, cara, era minha filha ali. Aí eu olhava pro Wesley, olhava pra ela e... Ai, foi um momento que eu nunca vou esquecer. Foi incrível mesmo. Maravilhoso. Foi muito doloroso, claro. Mas foi muito gostoso, assim. Cara, fez tudo valer a pena. Tudo. Toda aquela dor. Aquele momento ali foi mágico, foi... Sabe? Não sei explicar, sabe? Mas foi incrível. E aí, depois que eles limparam ela, né, e tal, fizeram todo o procedimento, aí eles colocaram ela em cima de mim. E aí ela foi direto no meu peito,
E ela pegou logo de primeira, né? E eu achei tão lindo. E ela depois ficava com a mão chupando a mão, assim, acordou já com fome, né? Acordou já, nasceu já com fome, né? Igual a mãe. Queria terminar dizendo que se você tem esse desejo por parto normal, então vai até o final. Não desiste, não deixe as pessoas te desmotivarem, te chamarem de corajosa naquele tom sarcástico, sabe? Porque é um momento realmente que faz valer a pena aquela dor. Agora eu nem lembro mais, sabe? Eu só consigo ter na minha memória aquele momento que ela saiu, eu senti e colocaram ela em cima de mim, ali tava minha filha. Gente, é surreal, surreal. Oi, gente, tô terminando de editar o vídeo e eu esqueci de acrescentar uma coisinha, mas que é muito importante também para esse vídeo em relação... Eu fiquei tão empolgada em contar pra vocês como foi a hora do parto, da expulsão, que esqueci de falar que a expulsão em si eu não senti dor, eu não tive nenhum grau de laceração, não precisei levar ponto. E logo após, né, quando eles foram retirar a placenta, doeu um pouquinho, foi uma dor incômoda, mas não uma coisa tipo de doer muito, entendeu? Eu tava tão admirada olhando pra Jade que eu mal senti. Enfim, é isso. Tá aqui meu nanarinho, todinho do tamanho, né, meu amor? Gente, sorridente demais, meu amor. Enfim, esse foi o nosso vídeo. Agora eu vou estar sempre acompanhada por aqui. Então, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, de se inscrever aí no canal e acompanhar, né? Ai, credo, baba! Deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo muito, 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 né, Jade? E esse foi o nosso vídeo. Beijo! O meu primeiro passo vai ser no seu abraço. Me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz.